Pessoal, bom dia. Vocês me conhecem, meu nome é Viviane. Eu sou professora de História, só que atualmente eu trabalho com os alunos que são atendidos na sala de recursos, tá? A sala de recursos nada é do que um espaço pedagógico que vai estar ajudando os alunos que têm dificuldade, tá? Para eles conseguirem alcançar, fazer toda a trajetória acadêmica dele. Tá? Porque todos nós sabemos, todos nós temos dificuldades, uns mais, outros menos. O que nós vamos fazer hoje? Eu convidei, tá, o pessoal da UNB, muitos aqui já estão pensando, né, fazer o PAS, lembrando que já começou a inscrição para o PAS, o Programa de Avaliação Seriada, isso que é até dia 24, uma das formas de vocês ingressarem no curso superior, tá, importantíssimo. Aqui a Thaís, tá? Ela é responsável pela coordenação de apoio às pessoas com deficiência lá na UNB. Tá? Então lá na UNB a gente tem vários alunos que são deficientes, que conseguiram ser aprovados no vestibular e estão fazendo o curso superior deles. Tá? Tanto que eles estão aqui hoje para falar, estão formando em pedagogia. Nós temos a Dayana, tá? Inclusive aquele banner ali já é falando do trabalho final dela, de conclusão do curso dela para pedagogia. Tá? E nós temos também o Guilherme, que vai estar conversando com vocês. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Thaís, a Vivi já me apresentou. Eu sou assistente social da UNB e eu trabalho na coordenação de apoio às pessoas com deficiência. Todo mundo conhece a UNB? Já ouviu falar, pelo menos? Sim. Alguém tem desejo de estudar na UNB? Alguém não tem? Estou envergonhada. Estou envergonhada. Bom, a UNB é uma universidade pública, é a única universidade federal que tem no DF, né? E é uma universidade que a gente fala que é de grande porte, porque são mais de 130 cursos de graduação e mais 70 cursos de pós-graduação. Ao total são mais ou menos 50 mil estudantes, é muita gente, né? Em várias áreas do conhecimento, ciências humanas, né? Ciências exatas, ciências da natureza, ciências da saúde, então tem um leque muito grande de cursos, de opções, né? E aí galera, bom dia. Eu entendo que é meio complicado tá animado 9 horas da manhã numa quinta-feira, hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Então, assim, como a Vivi falou antes, eu sou o Guilherme, estou no 7º semestre de pedagogia e espera que eu estou um pouco nervoso, porque tem que admitir, porque assim, é meio assim, na frente de todo mundo falar no microfone. Mas é o seguinte, eu estou no 7º semestre de pedagogia, noturno, e eu queria contar uma história para vocês a respeito do meu ensino médio. Eu não sei se comentaram antes, mas eu tenho deficiência visual, eu tenho baixa visão. Ou seja, eu não consigo ver o mundo como vocês, talvez, ou por aí. Assim, tipo, eu não copiava do quadro e tal, e foi toda uma construção desde o início da minha vida escolar, para eu começar a me entender como pessoa com deficiência e como alguém com potencial de continuar meus estudos, né? Porque até então eu simplesmente me sentia um cara preguiçoso, porque eu não queria ler os bagulhos, não queria fazer os deveres de casa e tal. E, cara, eu não pensava muito a respeito desses aspectos, assim. Tinha uma certa cobrança da minha família, mas depois eu vejo isso aí. Então, assim, até o meio do meu ensino médio, eu simplesmente me achava preguiçoso. Na real, até hoje eu me acho um pouco preguiçoso. Só que a partir dessa preguiça que eu tinha, eu passei a pensar diferentes formas de me apropriar do conhecimento, que eu acho até legal conversar com vocês sobre isso. Por quê? Eu não gostava de ler os livros que me passavam, eu não tinha interesse. Mas eu descobri que eu poderia ler de outras formas. Eu passei a assistir videoaulas, né, e a
a ouvir audiolivros. Então, o que eu fazia? Eu sempre tive muita preguiça de manhã, eu sempre estava muito cansado. Então, eu chegava na aula, dormia. Não recomendo a vocês dormirem na aula, mas cada um se vai com a sua trajetória. E aí, chegava em casa, eu estudava pelos audiolivros e videoaulas. Aí eu passei, cara, eu gosto de estudar, eu só não sabia que eu gostava. Então é só, quando vocês estiverem estudando alguma coisa que vocês não curtam, vocês tentem pensar de forma diferente. De que forma que eu posso estudar isso aqui sem ser a forma tradicional com qual os professores me passam. Beleza. Saí do meu ensino médio, fiz o PAS. Eu não passei no PAS, porque eu não estudava, não sabia estudar. Peraí, prendeu aqui o cabo. E aí eu passei, digamos assim, um dos momentos mais difíceis da minha vida, que é quando você sai do ensino médio e você não passou na faculdade. Pelo menos tem a cobrança da família, a cobrança social. Então nesse momento eu me senti um bosta. Aí eu, caraca, cara, eu não passei, eu vou fazer o quê? Eu comecei a trabalhar, ok. E aí, estudando assim para o vestibular, eu passei em pedagogia no noturno, ok. E aí eu descobri que o ambiente da universidade é um ambiente muito diferenciado e muito sensacional, digamos assim. Por quê? Porque eu não passei na universidade quando eu estava estudando demais, que nem os professores diziam, pega e enfia sua cara no livro 3, 4 horas por dia. Eu passei quando eu comecei a gostar de estudar, quando eu encontrei uma forma que eu gostasse de estudar, e um conteúdo que eu gostasse de estudar, né? Passei e aí entrei muito fechado na universidade, e a partir daí eu descobri um novo mundo, porque a faculdade você pensa, só vou ficar estudando, lendo uns negócios e tal, e aí vou me formar e arranjar um trabalho. Primeiro que eu fazia noturno, a dinâmica do noturno é muito diferente. Você vai, trabalha, e quando você sai do seu trabalho, você vai para a faculdade, cansadíssimo. Aí, ok, eu chegava na faculdade, dormia na aula, um padrão, parece. Aí chegava em casa e lia os textos, ouvia na verdade, porque é assim que eu estudo, e ouvia os textos, aprendia e tal, fazia as provas, as avaliações e dava bom. Só que as aulas na universidade são uma pequena parte, porque o ambiente, pelo menos da UNB, é um ambiente extremamente grande, extremamente cheio de pessoas diferentes, pessoas com histórias completamente diferentes. Então, ok, eu dava valor para a aula, mas eu dou muito valor para a minha convivência fora das aulas. Porque tem, por exemplo, o centro acadêmico. O que é o centro acadêmico? É uma salinha com sofás, com umas geladeiras, com micro-ondas, que os alunos, os próprios estudantes trouxeram, e lá a gente convive nos intervalos das aulas ou em outros momentos. E é uma experiência assim, nossa, é fora do comum, sabe? Você conhece tanta gente diferente, com tantas histórias diferentes, você abre o seu leque de possibilidades e de pessoas que você conhece de uma forma inacreditável. E uma coisa que me disseram uma vez, que o mais importante da faculdade não é necessariamente os conteúdos que você aprende, mas os contatos que você faz, as pessoas que você conhece e as oportunidades que você cria a partir desses contatos. E aí, mano? A gente tem uma desenvoltura muito grande quando a gente fala de deficiência, é uma área bem generalizada. E quais delas entram dentro das cotas? Porque a gente tem diversas, como você falou, de baixa visão. Como é essa baixa visão? Você quer saber mais ou menos com relação às deficiências que a cota abrange, que as cotas abrangem? Não. Então você quer saber mais com relação à minha baixa visão ou a relação? Não, em geral os dois. Né? Beleza. Tranquilo. Como funciona, como você enxerga? Primeiramente, com relação às cotas, tipo assim, tem uma imensidão de deficiências
E todas essas as cotas vão abrangir, né? Tipo, tem uma questão meio médico-clínica com relação ao CID, que é o Código Internacional de Doenças, né? que tem ainda uma certa relevância nessa hora, mas aí, a partir daí, as cotas abrangem a partir desses CIDs. Aí, com relação à minha baixa visão. As deficiências visuais, elas se dividem entre baixa visão e cegueira, né? Que tem a ver com a acuidade visual, que seria a porcentagem que a gente enxerga. A cegueira acho que vai de 0,5 até 0,0. Tipo, algumas pessoas cegas, elas percebem algumas questões luminosas, assim, alguns aspectos. E a baixa visão é um caso à parte, porque tem muitas diferenciações e é um leque muito grande de diferenças. Por exemplo, eu tenho distrofia nos cones e eu tenho 20%, não, na verdade eu tenho 20% da visão total. E aí eu tenho umas especificidades que são só minhas. Qualquer outra pessoa vai ser muito diferente, um pouco diferente ou muito diferente, mas nunca vai ser igual. Por exemplo, eu tipo assim, eu enxergo vocês e tal, normal, não sei até que ponto é válida essa palavra, mas eu enxergo vocês aqui, tipo, de boas, só que eu não consigo ler as coisas aqui em volta, porque não sei. E aí, na sala de aula eu também não conseguia ler o quadro, e quando eu vou ler um texto, por mais que as letras estejam grandes, eu canso muito rápido. E eu tenho um rolê também chamado fotofobia. Tipo, no sol eu não vejo quase nada, então é meio... Então, assim, para acessar o conhecimento, eu prefiro que ele esteja em áudio. Outra pessoa com baixa visão pode preferir a letra ampliada. Outra pessoa pode ser que goste mais com um contraste, tipo, todas as letras em negrito, ou então com as cores invertidas, sabe? E aí, no mais, é isso. Foi respondido? Qualquer outra coisa, sabe? Tipo assim, com relação ao fator de correção. Eu uso óculos e aí eu tenho miopia e astigmatismo. O óculos, ele consegue corrigir essa miopia, só que ele não consegue corrigir a distrofia dos cones. Entendeu? Tipo assim, se o seu problema ele é corrigido com óculos, não é considerado uma baixa visão. Aí se o óculos não consegue corrigir, aí, sacou? Tipo, fator de correção. Vamos passar agora para a Dayana, para ela contar também um pouquinho da história dela. Bom dia. Como a Bibi já me apresentou, eu sou a Dayana, mas particularmente eu prefiro que me chame de Day, também por gostar bastante. Eu estou no 8º semestre do curso de Pedagogia, na UNB. E antes de eu escolher a formação que eu queria atuar depois do ensino médio, eu concluí o ensino médio no ano de 2015. E toda a minha trajetória, desde a fase final do ensino fundamental até o ensino médio, eu cursei toda a educação básica na sala de recursos. Eu fui diagnosticada com deficiência intelectual quando eu estava no 7º ano, ou no 6º, do ensino fundamental. E antes de ter o diagnóstico, eu era meio que atendida como todos os demais estudantes da sala de aula. Tinha um provão que valia, a nota máxima era 10, como eu não tinha um atendimento especializado, eu tirava 3,5. Eu nunca cheguei a reprovar nenhum ano, mas eu tinha aquelas dificuldades por diálogo dos meus professores da educação infantil e ensino fundamental 1, eles relataram que não via nenhuma dificuldade na minha pessoa, pois como eu nunca tive nenhuma repetência, mas eu sempre tinha aquela dedicação de fazer todas as atividades, os trabalhos, etc. Eu não precisava daquele apoio. O suporte maior que eu necessitei foi na fase final do ensino fundamental até o ensino médio. Quando
eu cheguei na fase principal, que eu considerei a melhor fase da minha educação básica, que foi o terceirão, que é onde eu encontrei uma turma bastante acolhedora e inclusiva, que eu fiquei na dúvida, tá, eu vou terminar o ensino médio, mas qual carreira que eu vou seguir? Eu sempre gostei de ter interação com crianças, eu era particularmente bastante tímida, só que depois que eu entrei no ensino superior, a minha desenvoltura ela começou a mudar, e por sempre ter a aptidão mais voltada para o público docente, eu não tenho muita afinidade para fazer amizades, eu meio que sou um pouco sozinha. Na graduação eu tenho poucos amigos, mas por a minha afinidade ser voltada para o público docente, eu meio que queria ser filha de professor. Mas atualmente eu não me vejo filha, mas futuramente mãe de alguns futuros alunos. E isso me deixa bastante grata, né, por ter escolhido essa profissão docente. Já me vejo tipo atuante como professora. De início eu escolhi pedagogia porque eu queria atuar com os pequenininhos na educação infantil, mas eu tive a minha primeira oportunidade de estágio não obrigatório, que eu estagiei no Sigma, lá na Asa Norte, e eu fiquei na turma do segundo ano. Foi onde eu me apaixonei e me identifiquei mais com o curso. E com essa vivência na sala de recursos, desde os anos finais do fundamental até o ensino médio, me surgiu a curiosidade de saber como é que ia acontecer daqui para frente no ensino superior. E quando eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovada na terceira etapa do PAS para a Universidade de Brasília, eu não tive nenhuma reação. Meio que eu fui ter aquela realidade de choro, de emoção, quando eu entrei no famoso 110, que é o transporte que a gente pega na rodoviária para chegar até a universidade, e eu vi aquela placa imensa da universidade, que eu fui parar para perceber, tá, eu tô aqui, eu consegui, por meus esforços, e eu sou muito grata por ter finalizando o curso e tenho planos para voltar em outras graduações, pós-graduação, até chegar no doutorado, se possível. Depois, eu recebi o resultado da aprovação numa sexta-feira, se eu não me engano, dia 18, e no sábado eu já queria ir para saber se meu nome estava no mural no ICC, que é o Instituto Central de Ciências, que é o famoso Minhocão. Aí eu fui com a minha avó, aí depois a gente foi fazer meio que um mini tour pela universidade para saber onde é que eu ia realmente estudar. E a minha avó foi procurar saber se tinha uma sala de apoio para poder me atender e fazer todas as demandas que eu necessitaria. E foi onde ela encontrou o PPNE, que é a Coordenação de Apoio às Pessoas com Deficiência. E, ao mais, eu tenho deficiência intelectual, foi o que me laudaram, e por curiosidade minha, eu queria saber por que deficiência intelectual, qual o que me impede, as entraves que me impedem de aprender como todo mundo. Eu não consigo meio que aprender, estudar sozinha, eu tenho que ter um suporte maior, um colega, uma pessoa para estar lendo junto comigo e explicando mais especificamente. Foi onde o suporte que eu encontrei no PPNE. Eu meio que digo que eu tenho que, antes de toda a minha trajetória escolar e acadêmica, tanto na PPNE, tanto na Faculdade de Educação, onde eu curso pedagogia, eu solicito os tutores. E eu entendi que os tutores eram um professor formado, até que me explicaram que era nada mais é que um estudante do meu curso, da mesma grade horária que tem a matéria junto comigo, que se disponibiliza a me ajudar. E eu tenho tutores que eu vou levar para toda a vida, porque é os que eu mais tenho afinidade, e eles me ajudam bastante. E como fizeram uma pergunta para o Guilherme, vou aproveitar para relatar, eu tive só uma professora, na verdade, que ela meio que fiquei em crise com ela. Porque antes de eu apresentar a carta que o PPNE
prepara todas as demandas de tudo que eu solicito para ter um semestre mais significativo e proveitoso, a professora ela foi bem sucinta, bem, como eu posso dizer, ela entendeu que eu teria que ter um suporte maior. Mas quando as cartas chegaram, ela meio que disse que não passaria a mão na minha cabeça. Só que eu meio que entendi que em momento algum eu solicitei isso, eu só entreguei a carta para dizer o que eu necessitaria e o que ela poderia fazer. Mas ela se mostrou muito grossa, meio que eu chorei bastante no dia que ela falou comigo. E eu meio que fui revoltada, eu pedi ajuda para o PPNE e eles me ajudaram bastante, me acalmaram bastante. E nessa reta final eu defendi o meu TCC no semestre passado, no 7º. Eu já tinha visto falar que teria esse TCC para eu poder finalizar o curso. E eu falei, tá, eu tenho que fazer esse trabalho no final do curso, sobre o que eu vou falar, o que eu vou pesquisar. E eu tinha em mente, no primeiro semestre, eu fui chamada de precoce pela minha orientadora, eu amo ela também, né? Porque eu sou uma pessoa, eu me considero meio que perfeccionista e meio que muito ansiosa. Eu já queria falar sobre tudo que envolvia a inclusão. E uma professora me falou uma vez que não é possível falar sobre tudo porque é um meio muito amplo. Aí eu fui cursando as disciplinas, fui participando de projetos. Na disciplina de orientação educacional, que eu cursei com uma professora, eu tinha que escrever um ensaio. E dentro desse ensaio tinha vários temas. E nisso tinha o tema de educação inclusiva, da inclusão. E meio que acendeu aquela lâmpadazinha de desenho animado na minha cabeça e apareceu, tá, vou falar sobre inclusão. Apareceu como que o professor, ele lida com os alunos com deficiência. E daí eu escrevi umas 3 laudas sobre o que eu achava, peguei algumas referências, tá, que a professora citou, recomendou. E foi no meu 5º semestre, onde eu entrei no projeto 3.2 com a minha atual orientadora, que é a professora Otília Dantas. Ela é formada, a área dela é mais para a área da formação de professores, ela não é na área da educação inclusiva, mas ela me abraçou com esse tema, de como o professor lida para chegar à educação inclusiva, a atuação dos professores com relação aos alunos com deficiência, que foi o meu primeiro artigo que eu apresentei lá em Recife, ano passado, foi a minha primeira viagem, financiada pela Universidade de Brasília, e atualmente eu estou voltando dia 23, agora de outubro, para Fortaleza para apresentar a versão final do trabalho em modalidade de comunicação oral, porque o avaliador ele meio que me incentivou a voltar com o trabalho. Eu apresentei modalidade de pôster, ele falou que o tema é bastante relevante, teria que falar para um público maior. E desde então, desde que eu entrei no ensino superior, as propostas, os convites para dar palestras, para falar sobre a minha vivência, a minha trajetória, foram bastante sucintas, relevantes. A escolha do tema foi curiosidade, como eu falei anteriormente, de me conhecer. Eu queria fazer meio que uma autobiografia. E foram mencionados alguns autores, alguns professores me citaram um professor da UNB, que ele fez meio que um memorial da trajetória dele, que é o professor Bianô Domingues, que ele tem paralisia cerebral, assim, para a memória. E a professora que eu fiz o estágio curricular, ela conhece o professor Bianô, ela meio que ia marcar um encontro, só que meio que eu finalizei o estágio antes, não deu certo para fazer esse encontro. Aí eu fiz toda a pesquisa voltada para a minha trajetória dentro da UNB e a educação inclusiva na Secretaria de Educação Federal. A educação inclusiva, a atuação dos professores junto aos alunos com deficiência, que tem como introdução a escolha da minha trajetória dentro
como pesquisadora dentro da universidade, no campo da Secretaria de Educação. Lá eu relatei sobre no meu memorial, quase não sai, eu tô bem. Lá eu estava como deficiência intelectual, como que os professores me viam frente a isso. Na sala de recurso eu tinha o atendimento no horário contrário, nas terças e nas quintas-feiras à tarde, e no ensino médio nas terças e nas quintas-feiras de manhã. E quando eu cheguei no ensino superior, me veio essa curiosidade de prosseguir com essa aprendizagem. A metodologia aplicada tanto no TCC no trabalho de pesquisa, ela é de natureza qualitativa, bibliográfica e de campo. No caso, a gente fez questionários e uns 10 professores responderam. É focada na formação continuada dos professores, para eles fazerem cursos, para ir aprofundando a sua área docente, porque o que o professor sabe hoje, amanhã já é totalmente novo. E como consideração final, a gente percebeu que a formação acadêmica como alicerce para o trabalho da docência é fundamental. Professores que se interessam por formação, que contemplem o trabalho destinado aos alunos com deficiências, porque deficiência, não sei por que ele tem uma limitação, porque ele não consegue aprender como os demais. Ele tem aquela limitação, ele aprende no tempo dele. E isso, os professores, eles respeitam, eles buscam enriquecer o aprendizado, o domínio, para poder atender o aluno no seu tempo. E basicamente é isso.